Então, nós vamos falar das gimnospermas e angiospermas, vamos dar uma geral, né, nas características dos dois grupos, né, e vamos detalhar, então, a reprodução desses dois grupos, né, que são duas reproduções mais complexas, mas uma ajuda a outra. Né? Algumas partes da reprodução de gimnosperma é igualzinho na angiosperma, algumas partes. Tá? Então, o gimnosperma vai ajudar a entender a reprodução de angiosperma. Tá bom? Muito bem, então vamos lá. Então, uma geral aí sobre as gimnospermas. Né? As gimnospermas são plantas traqueófitas, né? Tem vasos condutores de seiva, né? Traqueófita é vaso condutor de seiva, né? Xilema floema. Tem estruturas para diminuir a perda de água, né? Que é a cutícula das folhas, e os estômatos com mecanismo de abertura e fechamento, né? Então, no caso, diminuir a perda de água é o mecanismo de fechamento, né, do estômago, que aí diminui a perda de água através dele. Né? O estômago é aquela abertura que tem nas folhas, né, para troca gasosa. Então, pteridófita, gimnosperma e angiosperma tem essas estruturas, né, que diminuem a perda de água, esses processos que diminuem a perda de água, que permite, então, que eles vivam em ambiente um pouco mais, né, seco. Né? As gimnospermas têm folhas em forma de agulha, você está vendo na foto aí do lado, são pinheiro, né, gênero pinos. Então, você vê essas folhas compridas em forma de agulha, é isso, chamadas folhas aciculares. Tem inflorescências chamadas estróbilos, né? Estão aí representados aí os estróbilos femininos, né? Muitas vezes, né, em forma de cone, por isso que essas plantas são chamadas também de coníferas, né? E a maioria das gimnospermas habita regiões de clima mais frio, né? O caso dos pinheiros e seus parentes, né? Olha, tem representantes de gimnosperma em clima mais quente, tem até no deserto, né? A Velvicha, por exemplo, é uma gimnosperma de deserto. As gimnospermas, o primeiro grupo vegetal, que não vai depender da água para transportar a gameta masculina. Então, briófita e pteridófita, nós falamos isso N vezes na aula passada, briófita e pteridófita dependem da água para transportar a gameta masculina. Né? O gameta é transportado do anterídeo até o arquegônio pela água. Gimnosperma vai ter uma estrutura chamada tubo polínico, né? Gimnosperma vai ter uma estrutura chamada tubo polínico, que vai transportar os gametas masculinos. Tá? Isso, gente, configura o que a gente chama de conquista definitiva do ambiente terrestre. A independência da água para a reprodução. Tá certo? Então, isso é a conquista definitiva do ambiente terrestre. É claro que briófita já foi para o ambiente terrestre, pteridófita também e tal, mas ainda dependem da água para a fecundação. Quer dizer, toda planta, todo ser vivo, né, gente? Todo ser vivo depende de água, né? Toma cuidado para não escrever isso numa prova, que ser vivo não depende de água. Todo ser vivo depende. Agora, a gimnosperma ela dá um passo, porque ela não vai depender de água para a reprodução. Ela vai depender das mesmas coisas que nós dependemos. Solvente, né? Controle osmótico, tal, essas coisas. Né? Então, ela não vai depender de água para a reprodução. Então, isso é a conquista definitiva do ambiente terrestre. E é muito interessante observar isso, tá? Quando a gente fala nessa conquista de ambiente terrestre, no grupo dos vertebrados, que a gente vai falar na semana que vem, nós temos também um grupo de vertebrados que vai conquistar definitivamente o ambiente terrestre, que é o grupo dos répteis. Né? Os répteis vão fazer a conquista definitiva do ambiente terrestre e os répteis também, né, independem da água para transportar a gameta. Porque peixe e anfíbio, que são os ancestrais dos répteis, né? Peixes e anfíbios, na maioria das vezes, dependem da água para transportar a gameta masculina. E o réptil vai
tornar-se independente em relação a isso, porque ele passa a ter fecundação interna. Então, é muito importante vocês fazerem essa comparação da gimnosperma no grupo das plantas e o réptil no grupo dos vertebrados. Ambos conquistam o ambiente terrestre e ambos conquistam definitivamente o ambiente terrestre a partir do momento que eles não dependem de água mais para transportar gameta masculino. Tá? Então, isso é importante, fazer essa conexão entre os grupos aí. Tá certo? O que mostra para a gente, né, que planta é muito diferente de animal, mas que também tem muita coisa semelhante, né, do ponto de vista de conquistas evolutivas. Tá? As gimnospermas, o nome esperma quer dizer semente, então elas produzem semente, né, mas só semente, não fruto. Então é semente nua, gimnosperma, né, gimno nu, esperma, semente. Semente não envolvida por fruto. Tá? Da mesma maneira que nas pteridófitas, o gametófito agora é efêmero e o esporófito é duradouro. Lembrar que só briófita é o contrário, né? Só na briófita que o gametófito é duradouro e o esporófito é efêmero. Tá? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma, gametófito é de curtíssima duração, que menor ainda do que na pteridófita. Tá? Bom. Então, esse é um desenho esquemático, tá, da reprodução de gimnosperma. Tá certo? Do lado aqui tem um raminho, né, de gimnosperma. Então, esse é um pinheiro, gênero Pinus. Tá? Igual esse que está aqui. Certo? Gênero Pinus. É o nosso modelo de estudo. Certo? Nós vamos navegar entre esse slide e o slide seguinte para explicar a reprodução da gimnosperma. Tá? Vou ficar mudando aí de um slide para o outro. Certo? Então, vem cá. Prestar bastante atenção nisso aqui. No pinheiro, gênero Pinus, certo? A planta adulta, o pinheiro, tá, é o esporófito. É o esporófito. Então, ele produz esporos. Ele é diploide e produz esporos. E ele vai produzir os esporos em duas estruturas grandes, visíveis a olho nu. Né? Então, que a gente fala que a planta é fanerógama. Ela tem estrutura grande, visível a olho nu. Certo? Estrutura reprodutora grande, visível a olho nu. Certo? Que as estruturas são chamadas, então, de estróbilos. Então, existe o estróbilo feminino, né? Aqui, ó, só estróbilo feminino. O estróbilo masculino, aqui está o feminino, esse verde aqui. O masculino é pequeno, certo? Aparece na ponta dos ramos dos pinheiros. Aqui na nossa região, nesse mês agora, nesse mês de setembro, que é comum encontrar, certo? Na ponta do ramo dos pinheiros, aqui na nossa região, certo? Então, esse estróbilo, ele pode ser considerado uma inflorescência. O que é uma inflorescência? Um conjunto de flores. Os estróbilos, masculino e feminino, feminino maior, masculino bem menor, esses estróbilos, então, se são considerados conjuntos de flores, não é todo autor que considera assim, não, tá? Se eles são considerados conjuntos de flores, cada escama do estróbilo seria uma flor. Certo? Cada escama dessas aí, ó, seria uma flor primitiva. Não é todo autor que considera a coisa desse jeito. Tá bom? Mas seria considerado, então, uma flor primitiva. Certo? Então, nós vamos pegar aqui, ó, o estróbilo feminino, que é o grande, abriu ele aqui, você está vendo um eixo e as escamas. Em cima das escamas tem uma bolinha amarela. Essa bolinha amarela é onde vai se formar o esporo feminino. Então, essa bolinha amarela é um esporângio.
E no estróbilo masculino, também tem esporângio, só que é embaixo da escama. Embaixo da escama. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar de dentro dessa bolinha amarela, nós vamos tirar uma célula feminina e vamos tirar uma célula masculina de dentro dessa bolinha amarela. Isso é a célula do esporófito. E esporófito, você está cansado de saber que é diploide. Então, nós vamos tirar uma célula diploide desse esporângio amarelo e uma célula diploide desse outro esporângio amarelo. Da parte feminina e da parte masculina. Tá bom? Então, vou tirar duas células. Estão as duas aqui. Falei com vocês que eu ia ficar navegando entre esses dois slides. Certo? Então, tirei a célula diploide do esporângio masculino e uma célula diploide do esporângio feminino. Esporângio forma esporo. Esporo forma apomeiose. Então, essas células diploides, aqui, ó, da parte masculina, uma célula diploide, da parte feminina, uma célula diploide. Essas células diploides vão sofrer meiose para formar os esporos. Então, na parte masculina vai sofrer meiose, vai dar 4 células haploides, 4 pequenos esporos, micrósporos. Micrósporos. Tá? Só que esses esporos masculinos, eles não vão parar desse jeito, não. Eles vão sofrer uma divisão do núcleo por mitose e vão formar 2 núcleos haploides. Tá? São 2 núcleos haploides. Eles não fundem, não, tá? Tem divide, forma 2 núcleos haploides. Então, a gente considera essa célula como haploide, porque os núcleos são haploides. A gente só consideraria diploide se esses núcleos se juntassem. Mas são núcleos separados, haploide e haploide, então a célula é haploide. Essa célula, então, olha bem, é um micrósporo, divide os núcleos, forma 2 núcleos, um azul e um vermelho. E cria 2 asinhas, 2 orelhinhas aí, 2 asinhas. Isso é o grão de pólen. Isso aqui é o grão de pólen. Que nós vamos considerar como sendo um esporo. Vamos ter autor que considera diferente? Tem, tá? Depois a gente comenta isso. Mas nós vamos considerar como sendo um esporo. E ele forma, então, na parte masculina, tá? Então, volta aqui, ó. Dentro dessas bolinhas amarelas pequenas debaixo da escama do estróbilo masculino. Forma o grão de pólen. Essa é uma das razões que eu gosto de chamar isso aí de flor. Porque grão de pólen, tipicamente, é produzido numa flor. Certo? Então, tem uma escola de pensamento dentro da biologia que considera isso como flor por causa disso. São as flores masculinas, né? As escamas são as flores masculinas, onde é produzido o pólen. Tá? Mas isso não é consenso, não. É uma escola, né, dentro da biologia que considera isso. Bom, então essa é a parte masculina. A célula diploide, como ela dá origem aos micrósporos, ela chama célula-mãe dos micrósporos. Pode aparecer com o nome também de microsporócito. Mesma coisa, tá? Célula-mãe dos micrósporos ou microsporócito. Mesma coisa. Da parte feminina, nós vamos tirar uma célula diploide também. Ela vai sofrer meiose, vai dar 4 megásporos. Mega porque são grandes. Só que um é grandão.
um acumula praticamente todo o nutriente dentro dele. Então, os outros 3 morrem, os outros 3 degeneram. E sobra só um megásporo. Então, essa célula aqui é a célula mãe do megásporo, ou megasporócito, mesma coisa. Ela sofre meiose, dá 4 megásporos, 3 degeneram, sobra um, que a gente chama de megásporo funcional, que a gente vai considerar também como sendo um esporo. Então, é o que eu havia falado para vocês. Essa estrutura, essa bolinha amarela, são esporângios, porque produzem o grão de pólen, que nós vamos considerar como um esporo, e o megásporo funcional, que nós vamos considerar como um esporo. Agora, o que esporo faz da vida? Gameta fecunda, esporo faz o quê? Gameta fecunda, esporo faz o quê? Gameta é uma célula haploide que fecunda. Esporo é uma célula haploide que germina, Marcelo. Isso aí. Certo? Então, os esporos vão germinar. Então, presta muita atenção, tá? Porque tem uma ideia importantíssima aí. O esporófito, pinheiro, produziu os esporos, grão de pólen e megásporo. E eles vão germinar. E quando o esporo germina, ele dá origem ao gametófito. Gametófito. Lembra do ciclo reprodutivo? O esporo germina, dá origem ao gametófito. Então, o megásporo funcional, que é o esporo, ele vai germinar sofrendo várias mitoses. Ele é haploide. Ele vai germinar sofrendo várias mitoses e vai formar um material que vai preencher o esporângio. Ele vai preencher o esporângio com o material, são células, né? Que está aqui, ó. Esse amarelo clarinho aqui, ó. Então, isso aqui é formado de células haploides. Então, o megásporo funcional, que é uma célula, divide, forma um tecido haploide que preenche esse espaço dentro do esporângio. Esse tecido haploide chama-se endosperma primário. E como ele veio da germinação de um esporo, ele é um gametófito. Esporo germina da gametófito. Ramon, mas isso é muito estranho para ser um gametófito, mas é o conceito, gente. Esporo germina da gametófito. Pode ter dado a coisa mais estranha. Mas se veio da germinação do esporo, é um gametófito. E é um gametófito feminino. Esse endosperma primário, endosperma quer dizer dentro da semente. Endosperma. Ele vai armazenar substância nutritiva dentro da semente, tá? Para nutrir o embrião da planta. Então, esse endosperma vai armazenar substância nutritiva dentro da semente. E ele é um gametófito. Ué, se ele é um gametófito, ele produz gameta. Então, está aqui o gameta, ó, a esfera. E o gameta é produzido numa estrutura que existe no gametófito, chamada o quê? Gametângio. Que é aquele famoso arquegônio, que também existia em embriófito e pteridófito.
Despede dele, que é a última vez que vocês estão vendo um arquegônio. Tá? Angiosperma não vai ter, não. Então, o endosperma primário é um gametófito. Se ele é um gametófito, ele tem gametângio, local onde é produzido o gameta feminino. Então, deixa quieta essa estrutura aí. Isso está acontecendo onde? Isso está acontecendo onde? Em cima da escama feminina, dentro dessa bolinha amarela. Todas elas aí está acontecendo isso. Formando o endosperma primário, que é o gametófito feminino, com o gametângio, que é chamado arquegônio, com a oosfera lá dentro. Bom, lá da parte feminina, produziu o grão de pólen, que nós insistimos aí em chamar de esporo. Esse grão de pólen vai ser carregado pelo vento e levado até a parte feminina. Aí, novamente, vem aquele conceito, polinização. Onde que ocorre a polinização? Na flor, a parte feminina. Então, por isso que tem essa escola dentro da biologia, essa linha de pensamento dentro da biologia, que chama isso aí de flor. Porque recebe o pólen, polinização é de flor. Então, o grão de pólen vai cair, carregado pelo vento, polinização anemófila. Anemo quer dizer vento, polinização feita pelo vento. O grão de pólen vai ser carregado pelo vento, vai cair aqui, ó, nessa aberturazinha, que tem o nome de micrópila. Micrópila. Tá? Então, o grão de pólen vai cair aqui. A oosfera está lá dentro. O grão de pólen é um esporo. Mas, sério, o que o esporo faz mesmo? Germina. Germina. Então, o grão de pólen vai cair aqui e vai germinar. Ele vai germinar. Como que ele germina? Então, aqui, ó, sofrendo mitoses. Da mesma maneira que o megásporo. Megásporo esporo, sofreu mitose, germinou. O grão de pólen vai sofrer mitose. Mas, espera aí. Só uma mitose. Nesse núcleozinho azul aqui, ó. Esse núcleozinho azul vai dividir, vai formar 2. Esses 2 núcleos são os gametas masculinos. Ramon, oi. Lembrei aqui. Gameta forma por mitose. Exatamente. Aqui tem a mitose desse núcleo azul, forma os 2 gametas masculinos. Como aqui teve a mitose do megásporo e formou a oosfera. Gameta feminino. Gameta de planta forma por mitose. Bom, e durante a germinação, esse grão de pólen absorve a água e essa água faz com que ele vai expandir um prolongamento. Ele vai inchando de água e vai criando um prolongamento. Esse prolongamento é chamado de tubo polínico. Então, durante a germinação do grão de pólen, que é o esporo, forma o tubo polínico. Se quando o esporo germina, forma gametófito, então o tubo polínico é um gametófito, sim, é o gametófito masculino. Carregando dentro dele os 2 gametas masculinos, chamados núcleos espermáticos ou núcleos gaméticos. Mesma coisa, gameta, haploide. Certo? Então, isso é aqui, ó. Grão de pólen caiu aqui, as orelhinhas dele aí, foi carregado pelo vento, formou o tubo polínico, e o tubo polínico vai descendo na boquinha da garrafa e vai descendo na boquinha da garrafa em direção à oosfera. O núcleo vermelho vai na frente, orientando o crescimento do tubo polínico. Só isso. Mais nada. O núcleo vermelho aí apenas orienta o crescimento do tubo polínico. O núcleo azul, que vinha atrás, sofreu mitose e formou os 2 gametas. Aí, um dos gametas
um dos gametas vai fecundar a oosfera. E o outro degenera. Tá certo? Aqui, desperdício. A gente tem mais desperdício que isso, tá, gente? A espécie humana, numa ejaculação, é 500 milhões de espermatozoides e um fecunda o ovo. Tá? Então, 50% aí tá bom pra caramba. Tá? Então, um dos gametas vai descer e vai fecundar a oosfera. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Então, volta aqui, tá vendo? O grão de pólen caiu, germinou e entrou, então, no arquegônio. Então, aqui está representando o arquegônio. Essa garrafa aí está representando o arquegônio, com a oosfera lá dentro. Então, o tubo polido vai entrar e um dos núcleos espermáticos, ou núcleo gamético, vai fecundar a oosfera. Então, uma fecundação só. Igual o briófito pteridófito, que a gente chama de fecundação simples. Qual que é o resultado da fecundação? Quando fecunda, forma uma célula chamada Zigoto. Célula ovo ou zigoto, né? Diploide. N do núcleo espermático mais N da oosfera, 2N do zigoto. E no reino plante, não se esqueça que o zigoto desenvolve e forma um embrião. Isso está acontecendo onde? Isso está acontecendo onde? Vou ampliar aqui, ó. Isso está acontecendo dentro dessa bolinha amarela que está ampliada aqui do lado. Fecundou a oosfera, formou um zigoto. Com endosperma primário, que eu falei com vocês que é tecido de reserva. Armazena substância de reserva da planta. Qual que é a principal substância de reserva de planta mesmo? Qual que é a principal substância de reserva de planta? Sei. Que? Semente. Não, substâncias. Não. Substância. Urânio, petróleo, gasolina. Qual a substância? Glicose. Não, reserva. Reserva vegetal. Já está o Lucas respondendo ali no privado, o Marcelo também. Vocês querem responder só no privado, né? Medo de errar, o povo tem medo de errar. Sabe tudo e fica com medo de errar. A principal substância de reserva vegetal é o amido. Tá certo? Então, a oosfera vai ser fecundada, vai formar o zigoto, e eu vou ter amido aqui em volta. Tá? Tudo isso acontecendo ali em cima daquela escamazinha. Tá? Tudo acontecendo ali em cima da escama. Aí, senhor Matheus, o que vai acontecer? A parede dessa bolinha amarela vai endurecer e vai formar a semente. Então, essa bolinha amarela vai dar origem à semente. E no caso do pinus, certo? Forma uma projeção em forma de asa. Semente alada. Então, quando está tudo pronto, a pinha abre. Aqui, ó. Quando está tudo pronto, a pinha abre. E libera a semente. A semente sai rodando daí de dentro, até uma asinha. Ela sai daí de dentro carregada pelo vento. Tá? Carregada pelo vento. Aqui também abriu, soltar a semente carregada pelo vento. Certo? Então, a semente se forma a partir daquele esporanjo. Aquele esporanjo feminino, que é a bolinha amarela lá. Isso no pinus. Porque na araucária, a semente agarra com a escama e vira uma coisa só, que é o pinhão. A semente agarra com a escama e vira o pinhão. Tá? Aí não sai voando, né? O pinhão é pesado, ele não sai voando. Certo? Agora, dentro da semente, o que tem? O endosperma primário, material de reserva, contendo amido, e o embrião. Você plantou isso aí, debaixo da terra, enquanto não faz fotossíntese, o embrião se alimenta do amido,
Na hora que saiu, soltou as folhinhas, começa a fazer fotossíntese, cresce e vai dar origem ao pinheiro. Certo? Beleza? Então, na briófita e na pteridófita, quem transportou o gameta masculino foi a água. E aí, quem é que está transportando o gameta masculino? O vento. Não. Não, Marcelo. Ô, Matheus, você já caiu nessa já. Quem é que está transportando o gameta masculino aí? Deixa eu ver. Você já caiu nessa. Hein, Matheus? Uai, Ramon. Tem animal que pode... Não, tem nada de animal, não. Tupolíneo. O tupolíneo transporta o gameta masculino até o gameta feminino. Polinização, Marcelo, e teve mais alguém que respondeu aí, Vento. Polinização é transporte do esporo. Polinização não é transporte do gameta. Tá? É transporte do esporo. Certo? O transporte do gameta embriófito pteridófito é água. Agora, aqui que eu falei com vocês no slide anterior aí. Eu falei da independência da água, conquista definitiva do ambiente terrestre, porque eles possuem tubo polínico. Ó, tomar uns fosfatos aí, hein, gente? Certo? Tubo polínico. Certo? Quem transporta o gameta masculino é o tubo polínico. Agora, falar vento é a coisa mais comum que tem. É o erro mais comum. O Matheus já caiu e, pelo visto, ia caindo de novo, que já estava falando de animal, não sei o quê, não sei o que lá mais. Não tem nada de animal. Pois é. Tá? Animal não é atraído. Ou, vem cá. Que animal que é atraído por isso? Por isso aí. Aqui, ó, é uma flor de pau. Trem feio. Uma flor de pau. Que animal poderia polinizar um negócio desse? Pois é, trem feio, né? Se fosse um inseto, qual inseto que poderia polinizar uma flor de pau? Nenhum. Cupim. Pode ser. E um pássaro que ia polinizar uma flor de pau, quem seria? Pica-pau. O pica-pau, né? Só se fosse, tá? Mas não existe isso não, tá? Não tem polinizador, animal polinizador em pinheiro não. Polinização é feita pelo vento, tá? Esse esboço de flor aí não atrai agentes polinizadores, tá? Ok? Não atrai agentes polinizadores, não, certo? Então, não tem. A polinização é feita pelo vento. Tá? Então, a parte masculina tem que produzir muito pólen para garantir que o pólen, ao acaso, vai chegar aí na parte feminina, germinar, formar o tubo polínico, fecundar a oosfera. Certo? Bom, então já falamos tudo isso aqui. Olha aqui, então, ó, fecundação simples. Uma única fecundação. Grão de pólen caiu lá na parte feminina, germinou o tubo polínico, teve uma mitose, formou os núcleos espermáticos ou núcleos gaméticos. Um deles desce, fecunda a oosfera. Aí forma o zigoto, que vai desenvolver, formar um embrião. Está aí o embrião, tecido haploide e a asinha. Olha a foto aqui, ó. Olha a foto aqui, ó. Tá certo? Olha a foto aqui. Então, embrião e endosperma. E a escamazinha aqui, né? Lá da flor. Observação. Comentei agora há pouco. Ó. No pinheiro do Paraná, a semente funde com a escama. E aí forma o pinhão. Olha o pinhão aqui do lado. É a semente fundida com a escama. Se cortar ele, aqui dentro está o endosperma e o embrião. Certo? Vamos para as angiospermas. Tudo bem? Então é isso. Tá? Agora, angiosperma, essa parte aqui, ó,
essa parte aqui, ó, vai ser igual na angiosperma. Então, por isso que a gente gosta de falar da gimnosperma antes. Porque se você entendeu isso aí, vai facilitar as angiospermas. Se você não entendeu, vai ter uma revisão agora. Tá? Então, quem são as angiospermas? São plantas traqueófitas também, vasocondutores safe. Também tem as estruturas para diminuir perda de água. Agora, possuem flores típicas. Em geral, flores periantadas. O que é uma flor periantada? Que tem pétalas e sépalas. Né? Pétalas e sépalas. As pétalas geralmente são coloridas, igual aqui. As sépalas podem ser verde, aqui ela é meio rosada, a sépala dentro aqui embaixo, meio rosada, geralmente são verdes. Né? Então, essa é a flor chamada flor periantada, a flor típica. Vistosa. Aí ela atrai agentes polinizadores. Isso aqui é um agente polinizador. Que bicho é esse aqui, hein, Matheus? Já que você está chutando agentes polinizadores para todo lado aí. Que bicho é esse aí? Isso é... Como é que chama essa? Não é vespa, não. Está passando perto, pelo menos. É aquela abelhinha preta que não tem ferrão? Não, É jatobá que chama? Não. Já está aí. Já tá aí, isso, já tá aí. Jatobá é planta. Exato. Essa não é abelhinha, não, bicho. Olha o tamanho dela. Essa flor é grande. Sei. Essa é uma bitela. Tá? Muita gente, quando vê ela voando aí, acha que é um besouro. Tá? Isso aí é chamada mamangava. Mamangá. Tá certo? Mamangava. Essa aí dá uma ferroada doida. Isso aí é uma abelha, isso é uma abelha solitária. Ela não tem colmeia, não. Ela é abelha solitária, cava buraco no chão, tronco de árvore, certo? E é um polinizador de algumas plantas, certo? Bom, é o maior grupo de plantas, as angiospermas. Terceiro maior grupo servil, só perde para artrópode de molusco, que nós vamos falar hoje, né? Independem da água para o transporte do gameta masculino, porque também é transportado pelo tubo polínico. Produz semente, agora a semente envolvida por fruto, né? Angio, vaso, caixa, esperma, semente. Então tem um vaso envolvendo a semente, tem uma caixa envolvendo a semente, que é o fruto. E nós vamos ver duas fecundações. Então é dupla fecundação. Tá? Aí tem a fase de gametófita efêmera, esporófito duradouro, igual na pteridófita, igual na gimnosperma. Bom, lembrando aí a estrutura da flor, né, da angiosperma, tem um cabinho, que é o pedúnculo, uma dilatação, que é o receptáculo. Nesse receptáculo estão presas as sépalas e as pétalas, que são chamadas verticilos florais protetores, sépalas e pétalas, verticilos florais protetores, tá? Conjunto de sépalas é chamado de cálice, conjunto de pétalas é chamado de corola. Né? Isso é coisa antiga, né, gente? Isso aí você aprende isso aí no ensino fundamental 1. Né? E tem os verticilos reprodutores. E aí tem o verticilo masculino, que é esse raminho aqui, com essas bolotinhas, uma ou mais aqui na ponta, que é o verticilo reprodutor masculino, estame, formado por um cabinho, que é o filete, e essa estrutura aqui chamada antera, e o conjunto de estames, 1, 2, 3, o conjunto de estames chamado androceu, andro de masculino, né? Andro de masculino, androceu. E a parte feminina é essa garrafinha. Ah, essa garrafinha eu conheço. Essa garrafinha é o arquegônio. Não é, não. Não é, não. Não existe arquegônio aqui na angiosperma. Esquenta não, Maria Luísa. Esquenta não, tá? Então, não existe arquegônio em angiosperma, tá? Não existe. Tá bom? Então, isso aí chama pistilo. É a parte feminina. Ele é formado de estigma, estilete e ovário. Estigma é a pontinha, estilete é esse gargalo,
E o ovário é a parte dilatada. Dentro do ovário tem uma ou mais estruturas que foram chamadas de óvulo. Deram o nome de óvulo porque deram o nome no negócio de ovário, né? Aí estragou tudo. Devia ter dado um outro nome em vez de ovário. Alguém chamou esse negócio de ovário, aí quem está dentro do ovário? Ah, o óvulo. A óvulo é o gameta, não é não? Mas óvulo é gameta, e animal, né? Gameta de planta é a oosfera. Óvulo é a estrutura onde vai formar o gameta dentro dela. Esse óvulo aí, na verdade, ele é um esporângio. Esse óvulo ele é um esporângio. Gente, em termos funcionais, esse óvulo é igualzinho a essas bolinhas amarelas da parte feminina do pinheiro. Que eu falei com vocês, são esporângios. Pode chamar de óvulo, Ramon? Tem gente que chama. Porque ele vai dar origem à semente. Por definição, semente vem de óvulo. Tá? Mas não é todo mundo que chama aquele lá de óvulo, não. Tá? Então, esse óvulo vai dar origem à semente. O ovário vai dar origem ao fruto. Vou adiantar isso aqui. O ovário vai dar origem ao fruto. O óvulo vai dar origem à semente. Ramon, oi. Tem fruto que tem várias sementes. Por quê? Porque o ovário dessa planta tem muitos óvulos. Tá? Então, se o ovário tiver um óvulo só, o ovário vai virar fruto com uma semente só. Exemplo, abacate, manga. Certo? Agora, se o ovário tiver muitos óvulos, ele vai dar origem a um fruto com muitas sementes. É o caso da laranja, né? Melancia, abóbora, tomate. Né? São frutos com várias sementes. Tá bom? Muito bem, então é isso. Tá? Então, a antera equivale. Ela produz o grão de pólen, a antera produz o grão de pólen, tá vendo aqui, ó? A antera soltando os grãos de pólen. A antera equivale àquela bolinha lá da parte masculina da gimnosperma, que era um esporângio, produziu grão de pólen. Então, a antera é um esporângio. E o óvulo equivale a essa bolinha amarela da parte feminina, né, que vai produzir um esporo, é um esporângio também. Certo? Então, olha só. A planta que tem flor, é um esporófito. Tá? Ela é um esporófito. Então, vamos ver o ciclo aqui. Está lá a planta com flor. Então, lembra que quando eu... Esporófito. Lembra que na gimnosperma, eu peguei lá a bolinha masculina, a bolinha feminina, tirei uma célula de dentro, não foi? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar a antera, que vai ser o equivalente àquela bolinha masculina, e vou tirar uma célula daqui de dentro. E vou pegar o óvulo dentro do ovário. O ovário está aqui, ó. Ovário. Dentro do ovário está o óvulo. Deixa eu passar isso mais para cá. Isso. Vou pegar uma célula lá de dentro do óvulo e vou tirar também. Então, ó, aqui, ó. Mesma coisa do slide anterior lá da gimnosperma. Uma célula que eu tirei da parte masculina, célula mãe do micrósporo, microsporócito. A célula que eu tirei da parte feminina, do óvulo agora, célula mãe do megásporo, megasporócito. Vão sofrer meiose do mesmo jeito, vão dar micrósporo, megásporo.
3 dos megásporos degeneram, sobra um que armazena nutriente, que é o megásporo funcional, que a gente vai considerar como sendo um esporo. Vai considerar como sendo um esporo. E o micrósporo vai dividir o núcleo, então mitose lá divide o núcleo, forma 2 núcleos haploides, igual aconteceu aí na gimnosperma. Não tem as asinhas, tem uns ganchos em volta, umas coisinhas, uns ganchos, uns espinhos em volta. E aí é o grão de pólen, que é o esporo também. Então, tá vendo? Essa parte aí é igualzinha na gimnosperma e na angiosperma. A formação do megásporo funcional, que é o esporo, a formação do grão de pólen, que é o esporo. E aí vai ter a germinação do grão de pólen igualzinha a de gimnosperma, igualzinha. Então, deixa para lá. Vamos falar da germinação do megásporo funcional. A germinação do megásporo funcional. Na gimnosperma, ele dividiu várias vezes, formou um tecido, que era o endosperma primário, que era um gametófito. Isso na gimnosperma. Na angiosperma, megásporo funcional, olha aqui, vai dividir 3 vezes. 3 vezes. Então, levanta seu dedo indicador da mão direita aí. Se você for canhoto, levanta da mão esquerda. Levante seu dedo indicador da mão direita. Um núcleo. Esse número 1 que você está fazendo aí com o dedo é um núcleo. Um núcleo. Aqui, ó. Um núcleo. Aí vai dividir 3 vezes. Vamos lá. Eu tenho um dedo aí, ó, levantado. Eu vou dividir uma vez. 2 dedos levantados. Vou dividir outra vez. Quantos dedos levantados agora? Ó, repetindo. Levanta o dedo aí, indicador da mão direita. Esse dedo indicador da mão direita está representando o núcleo do megásporo. Um dedo indicador. Aí vai dividir uma vez, tem que dividir 3, olha aí, dividir 3, 3 mitoses, ó. 3 mitoses, tá? Então tem um dedo levantado. Divide uma vez, 2 dedos levantados. Levanta o dedo aí do meio aí, maior que os outros aí. Levanta ele aí, 2 dedos levantados. Uma divisão, agora são 2 dedos. Divide a segunda divisão. Você vai levantar quantos dedos agora? 4. 4. Agora, a terceira divisão. Aí você precisa da outra mão, né? Aí vão ser quantos dedos levantados? São 8. 8. Então, eu tinha um núcleo. Divide uma vez 2. Divide outra vez 4. Divide outra vez 8. 8 células. Presta atenção. Onde é que está acontecendo? Onde que está acontecendo? Dentro do óvulo. Dentro do óvulo. Eu tirei a célula daqui, ó. Deu megásporo e dividiu 3 vezes. Então, o que vai acontecer? Dessas 8 células formadas, 3 vão para cima, 3 vão para baixo, 2 ficam no meio. Essas 2 que ficam no meio, às vezes elas nem envolvem de membrana, tá? São chamadas só de núcleos. Tá certo? Mas são 8. 3 em cima, 3 embaixo, 2 no meio. Então, esse conjunto, olha bem, ó. Vou colorir ele aqui, ó. Esse conjunto aí, ó. Deixa eu colorir de novo aqui. Esse conjunto que eu acabei de colorir. Ah, mas não vi, não. Colorir de novo. Tá piscando aí, ó. Esse conjunto que eu acabei de colorir veio de onde? Quem deu origem a ele? O megásporo.
Megásteno é esporo. Esporo germinou. Então, esse conjunto rosa aí, ó, piscando aí, ó, esse conjunto rosa aí, ele veio do esporo que germinou. Ué, se ele veio do esporo que germinou, ele é o quê? Gametófito. Esporo germina, forma gametófito. Gametófito feminino. E ele é chamado saco embrionário. Saco embrionário. Ramon, ele é o gametófito? É. Mas então lá dentro tem gameta? Tem. Cadê o gameta, Ramon? Tá aqui, ó. Oosfera. Haploide. Essa de cima aí vai ser a oosfera. Essas duas do meio, a gente vai chamar de núcleos polares. Nos interessam também. As vizinhas da oosfera são chamadas sinérgides. As que estão do lado do oposto são chamadas antípodas. Não nos interessam. Sinérgides e antípodas, geralmente, elas degeneram, morrem, não preocupa com elas não. Você tem que preocupar com a oosfera e os núcleos polares. Então, isso está acontecendo onde mesmo? Dentro do óvulo. Mas esse óvulo aqui é estranho, está dando uma volta. Pois é. Então, tem óvulo, que é igual aquele que eu representei lá, né? Tem óvulo que é daquele jeito lá. Ele vem, sobe, certo? Tem uma abertura ali em cima e tal. Coisa. Esse, ele dá uma volta. Ele dá uma volta. Tem uma abertura também. É por essa abertura aí que vai chegar o tubolino. Por aí que vai chegar o tubolino. Então, tem forma diferente, mas é tudo a mesma coisa. Aqui dentro, então, você vai ter uma célula, né, que é a oosfera, cercada de duas sinérgides, e os núcleos polares vão estar aqui dentro. Isso é o saco embrionário dentro do óvulo. Ó, tudo é o óvulo, que eu estou chamando de óvulo aqui, ó. Óvulo é tudo. Óvulo é tudo. Agora, só o miolo lá, só esse miolinho aqui, ó, é o saco embrionário, que é o gametófito. O saco embrionário ele é envolvido por membranas chamadas tegumentos. Membranas chamadas tegumentos. Tá? Então, o saco embrionário mais os tegumentos formam o óvulo. O saco embrionário mais os tegumentos formam o óvulo. O saco embrionário é que é o gametófito. Bom, isso dentro do óvulo. Lá em cima, na ponta do estigma, lá, ovário, estilete, estigma, cai o grão de pólen. Esse grão de pólen cai aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ele cai, germina, forma o tubo polínico, que é o gametófito masculino, igual na gimnosperma, gametófito masculino, tá? Contendo, olha lá, ó, divide o núcleo, forma dois núcleos espermáticos, dois núcleos gaméticos, que são os gametas masculinos. Então, a germinação do grão de pólen, a germinação do esporo, de novo forma tubo polínico. Ó, gametófito masculino repetiu. Tubo polínico. E aí, o que vai acontecer? O grão de pólen caiu aqui na ponta do estigma, ó, caiu na ponta do estigma, germina, forma o tubo polínico lá para dentro. O tubo polínico vem descendo, 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 ó, descendo, descendo. Um núcleo masculino desce fecunda a oosfera. Um núcleo gamético, olha aqui do lado, núcleo gamético ou espermático, mais oosfera, forma o quê? O zigoto. Que forma o quê? Embrião. Que forma o quê? A futura planta. Então, um núcleo gamético fecunda a oosfera, forma o zigoto e o embrião. O outro núcleo gamético, ó, fecunda os núcleos polares. Os dois núcleos polares. Ah, Ramon, mas que é esquisito? É, esquisito mesmo. Tá? Você vai ter núcleo gamético, mais núcleo polar,
e vai dar uma célula triploide. Porque o núcleo gamético é haploide, o núcleo polar também é haploide. N mais N mais N, triploide. Isso vai ficar dentro da semente, armazenando reserva nutritiva. O que fica dentro da semente armazenando reserva nutritiva? Dentro da semente, endosperma. Ah, igual na gimnosperma? Não, não é igual não. Porque esse aí é triploide e é chamado endosperma secundário. Lá na gimnosperma, ele era chamado de endosperma primário. Mas por que lá ele é chamado de primário? Porque lá ele forma antes de ter semente. Ele é gametófito, ele forma antes de ter semente. Aqui não, aqui ele forma semente, já está produzindo, já teve fecundação e tudo mais. Certo? Então ele é um endosperma secundário. Lá era haploide, aqui é triploide. Lá era o gametófito. Aqui é simplesmente reserva nutritiva para o embrião. Então, essa parte dos tegumentos vai endurecer e vai virar a casca da semente aqui, ó. Vai virar a casca da semente. Lá dentro vai ter o quê? O endosperma, esse amarelo aí, ó, o endosperma, tá vendo? E o embrião. E o ovário que está aqui em volta? Ó, o ovário está aqui em volta. Estilete, estigma. Estilete, estigma. O ovário que está aqui em volta desenvolve e forma o fruto. E o estilete, estigma? Degenera. Degenera, desaparece. Tá certo? Então, o óvulo vai dar origem à semente. Se tiver mais de um óvulo, vai ser mais de uma semente. Dentro lá vai estar o endosperma, tecido de reserva e o embrião. Dentro da semente. Semente vem do óvulo. Fruto vem do ovário. A oosfera fecundada dá origem a quem? Ao zigoto, ao embrião. Os núcleos polares fecundados dão origem a quem? Ao tecido de reserva, que é o endosperma secundário. O endosperma secundário. Tá? Não confunda endosperma secundário com endosperma primário da gimnosperma, que era o gametófito. O gametófito feminino aqui é o saco embrionário, que é ele que veio do megásporo funcional. E o gametófito masculino continua sendo o tubo polínico. Olha aqui o detalhe. Grão de pólen caiu lá no estigma, germinou, formou o tubo polínico. Olha que esse óvulo aqui tem uma posição diferente, né? Então, ó, entrou lá no óvulo, está fazendo a curvinha para entrar aqui, a oosfera, núcleos polares, tal. Dividiu lá atrás, um dos núcleos vai fecundar a oosfera, o outro núcleo vai fecundar os núcleos polares, por isso que a gente chama de dupla fecundação. Dupla fecundação. Isso só acontece em angiosperma. Só acontece em angiosperma. Perfeito? Então, replay melhores momentos. Replay melhores momentos. Gimnosperma produz o pólen é carregado pelo vento, produz o endosperma primário, que é o gametófito, com o arquegônio e a oosfera. Grão de pólen cai ali, germina, forma o tubo polínico, fecunda a oosfera, pronto, formou o zigoto. Essa bolinha amarela vai formar a semente, lá dentro a oosfera fecundada vai dar o embrião, e o que sobrar do endosperma primário vai ser tecido de reserva. Polinização feita pelo vento. Angiosperma. Formação do pólen do mesmo jeito que na gimnosperma. Formação do megásporo funcional do mesmo jeito que na gimnosperma. O pólen vai formar o tubo polínico, o núcleo espermático, do mesmo jeito, é o tubo polínico, é o gametófito masculino, do mesmo jeito. Agora, o megásporo vai formar o saco embrionário, que é o gametófito feminino, que é lá que vai formar a oosfera, que não tem arquegônio, vai formar a oosfera, que é o gameta feminino. Então, esse conjunto é o saco embrionário,
né? Gametófito feminino, contendo gameta feminino, oosfera. Grão de pólen vai fecundar a oosfera e vai fecundar os núcleos polares, dupla fecundação. Resultado final. Semente que vem do óvulo fecundado, fruto que vem do ovário fecundado, desenvolvido. Dentro da semente, o endosperma secundário, que vem da fecundação dos núcleos polares, reserva nutritiva de amido, e o embrião, que vem da fecundação da oosfera. Aí você come o fruto, planta a semente, o embrião desenvolve, dá o esporófito, né? Esporófito, como nós já estamos calvos de saber, diploide. Beleza, gente? Ah, mas isso não é fácil não, hein? Não. Isso não é fácil, não. Agora, essa aula de angiosperma, lá no canal, tem 3 gravações dela. Tem uma no aberto, tem uma da turma da tarde, a gente vai ter essa aí agora. 3 gravações dela, não é possível. Tá? Tem 3 gravações dela lá, certo? Um resumão de gametófitos e esporófitos. Um resumão, tá? Briófita, o gametófito é a plantinha verde. O esporófito é a haste com a cápsula que produz os esporos, tal, né? Esporófito. Então, na briófita é a única que os gametófitos são duradouros. E o esporófito é efêmero. Samambaia, o gametófito é o coraçãozinho verde. Protalo, prótalo, tanto faz. E o esporófito é a samambaia desenvolvida. É o único grupo onde tanto o gametófito quanto o esporófito são clorofilados permanentemente. Tá? Permanentemente, só briófito e pteridófito que tem gametófito, esporófito clorofilado. Gimnosperma. O esporófito é o pinheiro, tá? Aqui o pinheiro do Paraná, que tem sexo separado, macho e fêmea. O pinus, o pinheiro comum, os 2 sexos da mesma planta. Então, é esporófito, fase duradoura. A pinheiro, gente, pode viver 5.000 anos, tá? Os mais antigos que a gente conhece são datados em 5.000 anos. Agora, isso é esporófito. Cadê o gametófito? Gametófito masculino, tubo polínico. Gametófito feminino, o endosperma primário, onde se forma a oosfera. Endosperma primário. Tubo polínico. Agora, angiosperma. A planta com flor, é uma roseira, por exemplo, um pé de manga, um pé de abacate, um pé de laranja. É o esporófito. Quem é o gametófito? Tubo polínico de novo. Repetiu o tubo polínico. É a única vez que repete gametófito ou esporófito. Aí o gametófito de gimnosperma e angiosperma, gametófito masculino, que é tubo polínico. Só aí que repete. Tá? E o gametófito feminino é o saco embrionário dentro do óvulo, né, que vai dar origem à semente, com a oosfera, suas sinésias, antípodas e os 2 núcleos polares, que vão sofrer a dupla fecundação. A oosfera vai sofrer uma fecundação, os núcleos polares vão sofrer a outra fecundação. Vou até voltar aqui, ó. Deixa eu fazer um negócio aqui. Para ficar bem claro para vocês. Isso aqui é que é a dupla fecundação. Tá? Núcleo gamético mais oosfera, uma fecundação. Núcleo gamético mais núcleo polar, outra fecundação. Então, isso que é a dupla fecundação que a gente fala, que só acontece em angiosperma. Tá? Briófita, pteridófita, gimnosperma, é tudo fecundação simples. Belezinha? E aí, algum comentário, alguma dúvida? Acho que esse é o último slide. Ah, não, tem mais um aqui, desculpa. Tem mais um slidezinho aqui. Só terminar aqui.
Aqui mostrando a tendência da evolução vegetal, que é a diminuição da fase de gametófito, que é a fase haploide, ela vai diminuindo de duração, e o aumento da fase disdiploide, que é a fase esporófita, que vai aumentando duração. Esse primeiro desenhozinho aqui é uma alga. Tá? Isso aqui é uma alga. A fase diploide dela é só o zigoto. A fase diploide dela é o zigoto. Uma célula. A gente nem pode chamar de fase. É uma célula só. A gente chama de fase quando é mais de uma célula. Mas tá bom. Para exemplificar aqui, tá bom. Então, nas algas, maioria, não todas, tá? A fase diploide é só o zigoto. Depois ela aumenta, né? A haste com cápsula, lá, o esporófito do musgo, que não é duradoura ainda. Samambaia é duradoura, pinheiro é duradoura. A árvore com flor, fruto, tal, é duradoura. Enquanto isso, o gametófito vai diminuindo. A fase haploide vai diminuindo de duração. Mas não diminui de eficiência, tá? Cuidado com isso. Diminui duração, mas não diminui a eficiência. Tanto que, né, a planta onde você tem menor gametófito é a planta mais bem sucedida, né, que é a angiosperma, 300 mil espécies. 300 mil espécies. Certo? Então, ó, calma aí. Diminuiu a duração da fase de gametófito, mas a eficiência reprodutiva de angiosperma é muito grande, até porque angiosperma tem aquele negócio de relação com outros organismos, né? Que é a polinização. O Matheus está doido com a polinização. Stefano está perguntando, Ramon, não sei se é uma pergunta boba, nunca é. Tá? Nunca é pergunta boba, não. Fiquei um pouco perdido. Esporo na angiosperma é só masculino? Não. Não, Stefano, aqui, ó. Não é só masculino, não. Tá? O megásporo funcional também é esporo. Megásporo funcional também é esporo. Germina e dá o gametófito. Grão de pólen germina e dá o gametófito. Tá? Igual na gimnosperma. Volta lá na gimnosperma também. Megásporo funcional, esporo. Germina dá o gametófito. Grão de pólen, esporo. Germina dá o tubolino. Tá, Stefano? Talvez você não viu aí que eu tinha marcado aqui o megásporo como sendo o esporo. Megasporo, megásporo. Tá bom, Via? Tranquilo? E alguns livros, eu ia comentar isso, foi bom você ter perguntado, quase que eu não comento. Alguns livros falam que o esporo, alguns livros, tá, gente? Eles consideram que quem é o esporo é o micrósporo. Alguns livros, tá? E que o grão de pólen seria o gametófito masculino imaturo. E o tubo polínico seria o gametófito masculino maduro. Tá? Alguns livros usam essa conceituação. Você já chama um grão de pólen de gametófito masculino imaturo. Por causa de quê? Por causa dessa mitose aqui. Ó. Já considero que a germinação começou aqui. Mas a maioria das questões de prova que vocês vão procurar, vocês vão ver que está chamando de gametófito masculino ou tubo polínico. Esse negócio de imaturo, maduro. Tá? A maioria das questões. Pega um monte de exercício e olha para você ver. Certo? Eles consideram o tubo polínico. Belezinha? Tranquilo? Bom, vou parar aqui a gravação.